Fala turma, Gabriel Talks mais uma vez na área e olha, mais uma vez, o Gabriel Talks é uma das formas de você consumir conteúdo de qualidade da Gabriel, 14 anos de história, né, trazendo muito conteúdo agora, tá, para vocês de uma maneira qualificada. Nossa expectativa é que você não só consuma esse podcast, mas consuma toda a arte, né, ou todo o case, toda a produção, seja de e-book, seja de vídeo, seja de áudio, que a gente consiga trazer aqui para vocês. E naturalmente a ideia é fazer isso com muito carinho para todo empreendedor, aquele que está empreendendo, querendo fazer acontecer. Não diferente dos outros encontros, não diferente dos outros podcasts. Nós queremos trazer hoje um tema assim que é fundamental, tem sido basicamente o que a gente chama de coqueluche do momento, né? Falar sobre ciência de dados, falar sobre, né, tomadas de decisão rápida, falar sobre o perfil do profissional, né, que se envolve com isso, é extremamente importante. E eu convido vocês hoje a ouvir ou gastar um pouquinho do seu tempo, investir, né, o seu tempo, né, nesse momento, né, de conteúdo muito legal. E para isso, não falarei sozinho, com certeza. Trouxe aqui meu amigo Jadson, né, que vai se apresentar aqui para vocês, vai falar um pouquinho sobre a sua trajetória, tá? Mas a gente vai discutir sobre um tema que é extremamente importante, que é esse tema, né? A ciência de dados dentro das organizações. Como é que isso acontece? De que maneira ele enxerga esse mercado? Quais são os passos, as dificuldades? Enfim, muita coisa legal a partir desse momento. Jadson no comando. Seja bem-vindo, meu caro. Show. Obrigado, André. Gostaria de agradecer pelo convite. É sempre uma honra trocar uma ideia contigo, né? E agora expandindo mais o nosso papo para outras pessoas. Graças a Deus. E tenho certeza que a gente vai discutir bastante coisa aqui interessante para a sua audiência, né? Para o seu público e para pessoas que se interessam pelo tema ou que não se interessam, não enxergam a importância, mas que poderiam abrir um pouquinho o olhar para entender um pouquinho mais sobre esse tema. Sobre o tema. Perfeito, perfeito. Gente, ó, eu quero começar, né? Antes de mais nada, quero até que ele mesmo faça uma apresentação mais técnica, certo? Sobre ele, para vocês entenderem, inclusive, a trajetória, né, pela qual ele passa hoje, né? Hoje o Jadson representa uma organização que já tem, né, algum tempo no mercado fazendo esse tipo de trabalho e temos desenvolvido alguns projetos juntos e isso é bem legal. Mas a minha expectativa é iniciar, e eu queria, né, começar já com essa pergunta, Jadson, né, deixando mais claro a ideia do que eu queria que a gente comentasse, é entender um pouquinho qual é hoje o cenário em que você enxerga o mercado quando olha para essa expressão. Porque eu não vou dizer nem que olha para os projetos, mas olha para a expressão ciência de dados. Sim. Eu, antes mesmo de me envolver, né, há algum tempo já venho estudando o tema, mas antes mesmo de me envolver, eu recebia uma chuva de informações. E ciência de dados é aquilo, ciência de dados é não sei o quê, ciência de dados é isso, ciência de dados é aquilo, enfim. Depois que eu passei a estudar mais sobre o tema, me aprofundar sobre, eu percebi que talvez muito do que a gente estava ouvindo não necessariamente, né, era algo que eu poderia abraçar, né, com os braços que tenho. Era muita coisa. Sim. Né? Então, desde falar sobre Deep Learning, até o momento em que eu estou falando sobre regras mínimas ali, né, ou básicas, estatísticas básicas que a gente vê inclusive na faculdade, poxa, era um mundo muito amplo para eu poder entender que estava fazendo algo voltado para isso. Então, eu acho que essa foi uma dificuldade e talvez seja uma das dificuldades que eu encontro nos empresários, né? Porque eles olham para a ciência de dados ainda como sendo algo muito distante da realidade deles. Talvez até seja, mas ao mesmo tempo eu enxergo que tem pequenos passos que podem ser dados para amadurecer a empresa e com um benefício muito grande, que é a tomada de decisão. E aí eu queria que você já começasse falando um pouquinho sobre isso, sobre esse cenário, diante daquilo que você já tem vivenciado há alguns anos aí no seu dia a dia, né? Perfeito. Antes de chegarmos nesse ponto, é importante a gente se apresentar, né? E para que as pessoas conheçam um pouquinho da nossa história e entendam por que a gente chegou até aqui. A minha formação é na área de tecnologia da informação. Eu me formei na FANESE como analista de sistemas. E desde então já tenho aí mais de 12 anos de carreira
que eu atuo nesse mercado. Então, eu iniciei minha carreira desenvolvendo sistemas como um programador, depois analista de sistemas, e fui migrando de empresas, né, e passei a trabalhar em outras corporações maiores, como a Petrobras, onde eu passei 4 anos como terceirizado na Petrobras, e foi onde me deu uma boa bagagem. E depois que eu saí da Petrobras, eu tomei a decisão de sair, fui empreender com um amigo, a gente trabalhava em uma startup, e aí foi quando eu comecei a me aprofundar ainda mais no mundo dos dados, né? O primeiro projeto que eu trabalhei foi um projeto de BI, de Business Intelligence. Perfeito. Então, ali já nasceu a minha paixão por trabalhar com dados, mas eu entendi que eu precisava evoluir outras áreas para que eu pudesse, lá na frente, voltar para esse mundo, né? E também as oportunidades que me apareceram foram em outra área específica, mas hoje eu atuo. A minha empresa, ela atua no segmento de dados, né? Especificamente de engenharia de dados, e o nosso objetivo é sempre criar um ambiente propício nas empresas para que haja a tomada de decisão. Então, o foco é sempre identificar indicadores, mapear, construir essa plataforma, digamos assim, que permitam que as pessoas façam o trabalho de analisar as informações e tomem melhores decisões no seu dia a dia. Perfeito. Certo? Então, essa é a nosso background aí, Uhum. em relação às experiências que a gente tem. E em relação ao mundo, né, o tema ciência de dados, ele é um tema muito amplo, porque a gente inicia aí, pela denominação do tema, né, ciência e dados, a gente entende que tem algo científico, ou seja, algo técnico, e os dados são basicamente a fonte das informações ali para que são os insumos para que você trabalhe a ciência, utilize a ciência para tomar alguma decisão. Então a gente pode considerar a ciência de dados como técnicas que são aplicadas para você extrair dos dados insights, né? E a partir dali você consiga tomar boas decisões. Esses insights eles podem ser feitos a partir de análises simples, ou podem ser feitos aplicando técnicas e algoritmos mais avançados, que é o caso da Deep Learning, por exemplo, entendeu? Então, dentro desse tema ciência de dados, existem várias áreas e várias especializações que são necessárias para que você chegue a alcançar o nível de ciência, digamos assim. A gente, por exemplo, fazendo um paralelo, a gente não consegue construir um medicamento sem um cientista que estude aquele caso específico, aquela doença. Na ciência de dados é a mesma coisa, a gente não consegue resolver um problema sem ter uma pessoa, um cientista que estude de forma mais profunda aquele tema e a partir dali ele consiga identificar caminhos para você seguir. Perfeito, perfeito. E aí é onde talvez more assim, as principais dificuldades, né? Porque eu acho que a comunicação com a turma que milita, né, nessa área pode parecer para um empreendedor vamos dizer assim, o desafio na linguagem, na forma, né, no jeito, já é uma barreira que eu entendi que era muito comum, né? Então, você chega para conversar hoje com um empresário, ele sente dificuldade, inclusive, de conversar com essa turma. Sim. Primeiro porque ele, muitas vezes, acredita que sabe qual é o problema dele. Geralmente, quando esse empresário fala para essas pessoas que podem resolver o problema dele com dados, com ciência de dados, ele demonstra muito mais o efeito daquilo que ele está sentindo do que, de fato, a causa, né? E não é incomum isso. Na realidade, é muito comum que isso aconteça. Só que, às vezes, uma dificuldade que eu percebo é saber o que pedir, né? Saber Perfeito. o que pedir, né? Porque, obviamente, ele pode pedir uma coisa que ele não precisa e, enquanto cientista de dados, temos que dar algum tipo de resposta que nem sempre vai agradar os ouvidos. Mas, por outro lado, se esse empresário passa a entender essa linguagem,
passa também a gerar nessa troca, né, com o técnico, com o cientista, com as pessoas que estão ali de alguma maneira ajudando eles a tomar uma decisão, a facilidade para que esse técnico produza o conhecimento necessário para que ele faça essa tomada de decisão de uma maneira mais assertiva. E aí é onde mora talvez a minha segunda pergunta, né, que é como é que a gente começa, então, a se relacionar de maneira tranquila com esse empresário, ou seja, quais são os passos, de que maneira, pela sua experiência, você enxerga que falar com esse empresário de maneira fácil, ou utilizando uma linguagem mais acessível para ele, traduzindo as formas mais técnicas, né, da fala em linguagens mais acessíveis, pode facilitar, inclusive, alguns projetos que podem ser o piloto de né, vamos dizer assim, de um projeto até um pouco mais complexo, né, que é a organização passar a ser agora uma organização que utilize os dados para direcionar os seus esforços, porque eu acho que no final das contas a grande finalidade lá na frente é ela passar a utilizar dados para tomar decisões, sejam elas estratégicas, sejam elas táticas ou sejam elas operacionais. E o embrião pode ser um projeto piloto, né? Mas para surgir isso, precisa de uma boa comunicação com a turma que toma a decisão, né? Que é quem hoje comanda a empresa. Perfeito. O aspecto da comunicação, ele é talvez o tema mais importante dentro de uma organização. Isso independe de tecnologia e de uso de qualquer linguagem, digamos assim. Porque até para as tarefas mais simples, se você não comunica bem o que deve ser feito, o objetivo daquilo, você pode ter ruídos aí e não ter o resultado esperado. E isso ocorre principalmente em áreas técnicas, como a área da tecnologia, porque assim como em outras áreas técnicas também, é muito comum que o profissional da área ele se utilize de termos técnicos que ele domina para poder tentar explicar aquilo que ele está propondo ser feito. Ao mesmo tempo que eu falo isso, é uma crítica para esses profissionais, para que eles têm realmente a necessidade de se aproximar das áreas de negócios, que são as áreas que demandam esses trabalhos, né? Então, se eu, técnico, não me aproximo daquela área e eu não falo aquela linguagem comum do negócio, é óbvio que a gente vai ter ruídos e um não entendimento, um desentendimento maior por parte das áreas de negócio. Então, eu acredito que tanto o lado do empresário, dos gestores, eles precisam estar abertos a conhecerem termos que não fazem parte do seu dia a dia ali, né? Porque vão passar a ser parte do seu dia a dia. Então, tem que haver essa abertura, primeiro, e também as empresas e os profissionais técnicos, né, da área específica, eles também precisam estar abertos a entender mais sobre as áreas de negócios, qual é o core business daquele negócio, quais são, a gente chama de linguagem ubíqua, né, que é a linguagem do negócio. São os termos, as ações, né, as atividades que existem dentro daquele negócio. Quando existe essa linguagem ubíqua, essa linguagem uniforme dentro dessa relação entre negócio e técnico, aí a coisa começa a fluir. Então, o primeiro passo para se fazer um trabalho é existir esse alinhamento entre as áreas de negócios que demandam tarefas, insights, ideias, hipóteses, e as áreas técnicas que produzem esses insights, né? Então, tendo esse primeiro alinhamento, o próximo passo seria entender, se aprofundar mais no problema que está sendo resolvido ali ou tentando se resolver, para que a partir dali comece a ter uma dimensão daquele negócio e aí sim você começa a definir quais são os próximos passos, quais tecnologias serão aplicadas, qual o volume daquele problema, até onde vai trabalhar aquele tema, até que ponto você desenvolve novos projetos ali dentro daquele tema. Então, dependendo do contexto, você tem problemas que são
fáceis de resolver, com ferramentas simples do seu dia a dia, Perfeito. certo? E sem a necessidade de você criar coisas mirabolantes, robustas, né? Mas também existem casos que, se você não tem um ambiente preparado para você tomar essas decisões ou armazenar essas informações de uma forma que lhe permita fazer análises, aí você não consegue alcançar determinados resultados. Perfeito, perfeito. Então, uma coisa que eu percebo é que o tema acaba concentrando a responsabilidade, pelo menos nas redes sociais, né, o que eu tenho visto, nos acessos que geralmente são os mais fáceis para a turma, né, que se envolve, né, o do empresariado, concentra as atividades todas no cientista de dados, como se o cientista de dados fosse aquele cara que corresse com a bola, fosse para bate escanteio, ele mesmo vai, cabeceia, ele cabeceia para fazer o gol, defende. Enfim, o cientista de dados é o cara responsável por tudo. E eu sei que não é. Na realidade, está muito longe de ser, inclusive. Exatamente. E eu queria que você desmistificasse isso falando sobre esses papéis, né? Existe uma turma aí que milita, né? E que dá todo esse suporte, né? Enfim, tanto para o entendimento do negócio e a tradução dele, quanto para o ferramental que é necessário para. E eu acho que talvez fizesse sentido isso, essa explicação, né? E aí, quais são esses principais papéis que você entende que para um projeto ou para as aplicações que a gente vê no dia a dia são importantes deixar claro aqui para a turma? Perfeito. Uma coisa que a gente precisa entender, e aí eu trago até um exemplo recente que eu vi, de uma vaga de trabalho compartilhada, onde uma empresa tentava contratar um analista de sistemas, e lá ele exigia que a pessoa soubesse do RP que a empresa tem, que ela trabalha, que ele soubesse sobre Power BI, Perfeito. que ele soubesse sobre engenharia de dados, que ele soubesse sobre... Enfim, o cara que domina tudo, Deus. né? Sabe de tudo, porque aquela empresa, a visão daquela empresa é que contratando uma única pessoa vai resolver todos os problemas. Então depende muito do porte da empresa, certo? Depende do quanto ela tem de capital também. Então eu diria que para empresas menores, de fato não faz sentido você ter profissionais especialistas dentro do seu negócio, porque essa mão de obra ela é cara. Perfeito. E depende muito do orçamento que você tem. Mas para empresas mais maduras, onde o negócio ele já é mais maduro, né, já roda, você não está querendo provar o seu modelo de negócio ali que ele funciona, e você já tem uma receita razoável, recorrente ali, é importante que tenha de fato o entendimento de que uma pessoa só não vai resolver tudo, certo? Dentro desse negócio. Então, o cientista de dados ele está na última ponta. Perfeito. Ele é a pessoa, digamos, a última pessoa da cadeia, certo? Que vai gerar esses insights, ou vai provocar que o seu time ali, ele construa aquele ambiente para que ele possa analisar. Então, a área de engenharia, né, dentro da tecnologia da informação, a gente pode fazer vários paralelos com a área da engenharia civil, onde você tem o arquiteto que faz o projeto ali daquela casa ou daquele empreendimento, mas você precisa do engenheiro para identificar quais são os pilares que você precisa construir, qual é a profundidade que você vai ter que cavar ali para sustentar aquele projeto, aquele prédio seu. Então, quais são as funções que existem dentro desse contexto aí? Nós temos engenheiros de dados. O engenheiro de dados é o técnico, a pessoa responsável por construir a infraestrutura. Tá. Então, ele vai pensar nas ferramentas que serão utilizadas, nos bancos de dados que serão utilizados, qual é o processo que vai ser utilizado para extrair as informações de determinado lugar, transformar e armazenar em outro lugar, qual é o modelo de dados que vai ser construído ali.
Então, você pode ter esse papel dentro do negócio. Eu diria que até é talvez a peça mais importante, Tá. certo? Você tem um arquiteto de dados, que aí é quando você já pega um pensamento mais conceitual, que vai entender mais do negócio e tentar traduzir aqueles requisitos de negócio em uma linguagem técnica para que o engenheiro consiga produzir aquilo, certo? Você tem também o papel do analista de dados, que é uma pessoa que ela intermedia entre o engenheiro, o arquiteto e a área de negócio. Então, o analista de dados, ele tem um pouco de conhecimento da engenharia, porém o foco dele é sempre pegar os dados que foram extraídos e transformados ali, criar visualizações a partir dali e tirar insights, extrair insights daquele trabalho. Perfeito. E aí, já indo para um tema um pouquinho mais avançado, né? A gente pode ter engenheiros de machine learning, por exemplo, que são profissionais específicos para construir projetos de machine learning. Ou seja, você tem necessidade de utilizar as máquinas como um recurso para processar os dados e utilizar algoritmos sofisticados para extrair informações preditivas, prescritivas e com um olhar para frente, certo? Pegar suas informações do passado e tentar olhar o que vai acontecer. E na última cadeia você tem o cientista de dados que utiliza o resultado de todo esse trabalho que iniciou lá com o engenheiro, com o arquiteto, e ele vai se utilizar desses dados para aplicar esses algoritmos, definir o que é que ele tem como objetivo e fazer o que a gente chama de mineração de dados, que é similar à mineração de ouro, de prata, onde você está buscando refinar e extrair de toda aquela montanha de dados que você tem, pegar aquele ouro que é o insight que a gente não entendia, não sabia onde estava, e esse cara ele vai ser capaz de lhe mostrar esse caminho. E a partir dali você tem uma decisão com muito mais qualidade, com muito mais assertividade, porque os algoritmos, eles dizem para você o nível de precisão que ele tem. Ele consegue dizer para você, olha, essa informação aqui que eu extraí para você, ela tem 90% de chance de estar certa, 70%. Então, isso lhe dá uma segurança na hora de tomar uma decisão. Perfeito, perfeito. Veja a importância desse entendimento, né? Desse guarda-chuva de profissionais que muitas vezes são esquecidos, tá? Dentro dessa lógica de propaganda ou de inserção que nós temos visto aí nas redes, enfim, e que uma vez que a gente entenda o papel, né, que cada um possui, a gente também orienta, né, ao empresário a buscar o profissional correto no momento em que ele precisa. Óbvio que a tentativa do empresário é de redução de custos, óbvio. Então, não apenas com a turma, né, que milita na área da tecnologia da informação, mas em qualquer outra área a gente entende que a busca por profissionais em que reúnam, né, o máximo de qualificações, sejam elas técnicas ou comportamentais, vai ser sempre uma busca, porque não dá, naturalmente, para fazer dentro da empresa tudo que a gente gostaria em função dos recursos, mas ao mesmo tempo também não dá para não fazer nada. Perfeito. E aí eu entendo o lado do empresário nesse momento de querer reunir em uma pessoa todas as qualificações possíveis, porque ele tem um recurso que é limitado, mas por outro lado também não dá para exigir desse profissional que ele tenha conhecimento aprofundado sobre tudo. Logo, ou eu tenho capital necessário para, mesmo que não contratando todas as pessoas, mas entender que esse profissional ele vai pelo menos vai ter que possuir um relacionamento com terceiros para ajudá-lo a trazer não só o conhecimento, mas algum outro tipo de prática que seja complementar a que ele já possui, para tirar esse projeto do papel. Só que a visão que o empresário muitas vezes tem é que esse projeto, muitas vezes, é um projeto hercúleo, né? É grande demais para ele investir e tomar, né, as decisões que ele gostaria. Que aí vem a minha sequência em termos de pergunta olhando para a ideia de que eu já posso iniciar, né, essa implementação, essa busca por tomada de decisão mais rápida, porque eu acho que
acho que é o grande resumo, né? Eu me colocando na condição de empresário, o que é que eu estou buscando? Eu estou buscando tomar decisões mais rápidas. Enquanto eu demorava 2 meses, 3 meses, uma semana para tomar uma decisão, e eu tenho condição de buscar, com a tecnologia, a tomar decisão mais rápida, para que isso, inclusive, mude o comportamento da minha empresa, é o meu grande objetivo, né? Não é porque eu amo o Power BI, não é porque eu amo o tema ciência de dados ou qualquer outro que venha junto com ele, mas o que eu quero no final das contas é ter a capacidade de tomar decisão muito rápida para que a minha empresa consiga mudar o seu comportamento e que no final das contas a gente consiga alcançar os resultados, sejam eles financeiros ou operacionais que a empresa possui. Ponto. Se isso vai ser através da ciência de dados ou não, vai ser uma outra dinâmica. Mas olhando para esse desafio que a gente tem, como é que a gente hoje inicia um projeto como esse? E aí eu queria que você desmistificasse essa ideia de que tudo tem que ser muito grande, tudo tem que ser baseado em softwares da NASA, né? Quando a gente sabe que pode começar talvez até de maneira mais simplista, mais simples sem ser simplista, né? E como é que eu posso influenciar a organização através desses pequenos projetos a fazer alguma coisa maior, né? Então, a minha expectativa é entender de que maneira a gente começa. Logo, levando em consideração que nós temos pelo menos algumas características organizacionais, aquelas que possuem a ausência de estruturação, uma que possui uma semi-estruturação dos seus dados e outra que possui pelo menos dados estruturados, que conota a ideia de ter a organização processual disso, né, internamente. Então, diante desse contexto, como é que a gente inicia um projeto básico, né, para que isso se transforme lá em uma tomada de decisão mais simples para ele, né? Perfeito. A primeira coisa que a gente nota no ambiente, nos ambientes por onde a gente passa, é que normalmente a decisão por se utilizar de ferramentas com esse objetivo, ela não parte da diretoria e dos executivos. Perfeito. Isso é até assim algo ruim, porque é quem deveria de fato estar buscando isso e dominando, estar dentro desse contexto. Então, normalmente vem de dentro das áreas dos gestores, talvez até por alguma cobrança de informação da diretoria. Perfeito. Né? Só que esse cara, esse gestor, essa pessoa, ela, além de ter que tomar a decisão de qual ferramenta utilizar, ele tem que provar para a diretoria que aquele projeto, que investir naquele tipo de projeto vai trazer resultado. Perfeito. Então, assim, o ideal é que as áreas de negócio e os cargos mais executivos entendam as vantagens que podem ser obtidas a partir de projetos de análise de dados. Mas que, para dar o primeiro passo, você não precisa ter necessariamente contratar uma grande ferramenta para fazer esse trabalho, né? E outra coisa que é preciso esclarecer é que Power BI é apenas uma ferramenta. Perfeito. Dentro de um mercado que existem N ferramentas com N capacidades aí de produzir resultados bons, similares ou até melhores do que o próprio Power BI. Perfeito. Então, eu digo até sempre assim para os clientes, um recurso que você tem praticamente de graça e que você não utiliza dentro do seu Excel ali, né? É um recurso chamado tabela dinâmica, que aquilo ali, se você aplicar, você já consegue extrair informações valiosas sem ter nada robusto, né? Então, você consegue extrair um relatório do seu sistema, pega aquela informação, estrutura ela ali dentro do seu Excel, utiliza o recurso da planilha, da tabela dinâmica, e isso vai gerar uma informação histórica, um comparativo, lhe dá a possibilidade de gerar uma fórmula, um campo calculado, a minha fórmula é some isso, mais aquilo, menos isso, e você consegue a partir dali já extrair bons indicadores. E eu tenho cases de gerar muito resultado para negócios, de dar retorno de mais de 1,5 milhão por ano para uma empresa utilizando o Excel, mas aí é onde está o X da questão. Perfeito. Não é somente utilizar o Excel, você precisa ter a mentalidade
de utilizar a ferramenta, mas principalmente de se aproximar dentro do negócio, entender o problema, se aprofundar de fato no problema, fazer uma imersão, Sim. certo? Para entender o que é que você está tentando resolver e ser curioso, cara. Claro, a As curiosidade. coisas, elas nascem a partir da curiosidade, mas e se isso daqui acontecer? Ah, por que isso aqui está acontecendo? Eu quero entender aqui, né? Então, tudo nasce das dúvidas, Perfeito. nasce dos questionamentos. Então, se você não tiver dentro da sua empresa uma pessoa com um perfil normalmente analítico, uma Certo. pessoa com um perfil crítico, dificilmente você vai conseguir sustentar projetos assim, porque se você não desenvolve a sua liderança Uhum. para ter esse pensamento, é muito difícil você sustentar, porque você vai enxergar aquele projeto como um custo e não como um investimento. Perfeito. Porque não está produzindo resultado, é só um sistema que eu estou utilizando e gasto uma fortuna e não sei o que lá. Então, acredito que o primeiro passo é, de fato, ter essa visão de que é necessário mudar, de fato, a cultura da empresa e das lideranças, principalmente. E, a partir dali, ir desmembrando para outras áreas. Então, também eu acredito que é importante iniciar por uma única área. E quem não tem a cultura na empresa de trabalhar com dados, não tem time, não tem Perfeito. Braço. pessoas, braços para executar, é importante você começar de um único ponto. Porque se você tentar, vou contratar o Power BI lá da vida, Sim. e eu tenho 10 áreas na minha empresa, 50 pessoas vão ter acesso às informações. Contrata uma pessoa, desenvolve uns dashboards lá, treina essas pessoas, 50 pessoas vão utilizar. No primeiro mês, todo mundo utiliza. No segundo, metade para de utilizar porque a informação não vem, demora, não sei o que lá. Então, você começa a perder tração nesse processo. E aí é importante você começar de uma área, fazer um case, provar que aquilo ali gera resultado, e isso vai contaminando as outras áreas e os outros gestores para que eles comecem a assumir, poxa, eu preciso disso. Perfeito. Entende? Perfeito. Então esse é um dos caminhos. Poxa, cara, muito bom. Você falou sobre uma coisa que é importante, né? Que é a lógica da educação, né? Porque quando você fala sobre a ideia de que as lideranças precisam estar preparadas, me remete sempre à ideia de que educar é o caminho para que a gente consiga ter esse grau de consciência, né? Então, olhar para essa turma e entender que esse processo é um processo também educacional e não apenas técnico, né? De chegar lá, implementar uma ferramenta, um software ou qualquer outra coisa, ou até o uso do próprio Excel, como a gente já comentou, é um processo tão necessário quanto, né? O saber usar. Então, já fica mais uma vez essa extração aqui, né, desse insight, né, trazido pelo Jadson, né, de que esses processos, não apenas com a liderança, né, mas aqui a ênfase foi dada na liderança porque ela que capitania os esforços para as bases, né, mas tanto as bases quanto a própria liderança tática ou até mesmo a construção da consciência para o estratégico, né, é importante. Isso é proveniente de um processo de educação. Processo de educação esse que não necessariamente precisa ter a mesma carga de conteúdo, né? Porque partindo do pressuposto que eu tenho para uma liderança maior um nível de exigência nessa relação, né? Eu não preciso gastar um tempo muito grande para que esse profissional do estratégico ele seja capaz de implementar literalmente as suas ações. De forma alguma. Né? O estratégico ele tem que focar na estratégia do negócio dele. Então ele tem que pensar em abrir novos mercados, em resolver seus problemas, o crescimento que ele vai ter ali na sua empresa. Então o estratégico tem que ser estratégico. Porém, para que ele tome boas decisões, ele precisa embasar suas decisões em dados, em informações reais. E é esse exatamente o ponto. Muitas vezes o que a gente percebe é que a estratégia, né, as pessoas que estão na estratégia da empresa, no segmento estratégico, eles não conseguem pedir um indicador para a área tática. Perfeito. Ele não consegue exigir isso da área tática. E aí é um grande problema. Porque ele pensa assim, eu vou contratar esse cara
e ele é responsável simplesmente por me dar os indicadores. E ele se vire para pensar nos indicadores. Quando, na verdade, ele é quem deveria dizer, olha, eu quero ir para aqui, eu preciso passar por isso, isso e isso. Aí sim, Acabou. você vai saber Perfeito. o que você precisa, O que né? eu preciso. Da mesma maneira, o tático, quando chega lá e pergunta para o operacional, ou gera a responsabilidade para o operacional em fazer a mesma coisa que o estratégico fez para o tático. Exatamente. E, assim, tem até uma situação engraçada, né? A gente atuando no segmento de supermercados, onde o tático demanda para o operacional, muitas vezes, o pensar. Perfeito. Quando, na verdade, o operacional é executar. Tá, perfeito. Ou seja, a responsabilidade do pensar deveria ser dele. Deveria ser dele. Então, ele é Perfeito. quem deveria pensar. Obviamente, a gente não pode descartar o pensamento que vem da Perfeito. operação, Do porque coletivo. ele está ali Intimamente ligado. intimamente ligado. Perfeito, Então, você não perfeito. pode descartar, e muitas vezes é dali que surgem As boas ideias. as boas ideias. Perfeito. Então, só que preciso estar com esse senso de responsabilidade Sim. muito claro, né? De conduzir. Para cada área e de conduzir isso daí. Perfeito. Então, o que a gente enxerga é isso. E por que é que muitas vezes eu falo sobre a questão da liderança se capacitar primeiro? Porque quem está abaixo da liderança não tem poder de tomar determinadas decisões. Perfeito. Então, por exemplo, talvez uma pessoa operacional ela não tenha o poder de decidir contratar, por exemplo, uma ferramenta Sim. de análise de dados e implantar na sua empresa. Porque ela não tem orçamento, ela não tem dinheiro, não tem recurso, não tem apoio Perfeito. da gestão. Então, a gestão ela precisa entender que isso é parte Do e escopo responsabilidade dela Perfeito. pensar nesse tipo de solução. Né? Percebo. Então, E aí me remete à ideia de planos educacionais que sejam propícios para cada função, né? E se eu tenho uma carga de educação voltada para a estratégia é uma coisa, se eu tenho uma carga de educação voltada para o tático é outra, e se eu tenho uma carga de educação voltada para o operacional é outra. Todas elas levando em consideração as hards e as soft skills, né? Levando em consideração qual comportamento eu preciso ter para desenvolver um projeto como esse, ou para manter um projeto, né, um pós-projeto, na realidade, que seria a rotina, assim como o tático, quais são as responsabilidades que eu tenho, tanto técnicas quanto comportamentais. Da mesma forma, o estratégico, né? Pensar em quais são os comportamentos que eu tenho que ter, da mesma maneira, quais são quais os conhecimentos técnicos que eu preciso ter para, pelo menos, ou direcionar ou saber pedir para as outras, né, funções da empresa aquilo que eu desejo enquanto tomador de decisão final, né? No final das contas, é isso que acredito que tem que ter. E eu queria, talvez agora, caminhando já para um momento mais final, né? Você falou sobre cases, né? E eu já tive a oportunidade de ouvir cases, né, junto com você, em alguns momentos que eu acredito que são fundamentais para o entendimento mais claro, né, do nível de ganho que projetos como esses, né, que se utilizam dessas práticas, dessas ferramentas, podem gerar. Às vezes a gente não tem ordem de valor, né? O empresário às vezes não consegue enxergar isso, né? Ou até mesmo eles não conseguem perceber o ROI disso, né? Que é o retorno sobre o investimento. perfeito. Né? Acham que de fato o investimento é muito alto, mas é a mesma coisa de eu entender, olha, eu estou te entregando R$ 1, se você me entrega 5, ótimo, mas se você me entrega 1 milhão e eu te devolvo 10 milhões, 1 milhão se torna pouco. Porque isso está mais claro para mim, né? A ordem de retorno. Só que muitas empresas elas não têm essa capacidade nem da análise do retorno sobre aquilo que elas estão investindo. Sim. Ou porque a rotina consome eles, né? E isso acaba gerando para tomar decisão um outro grande problema, que é eu poderia tomar essa decisão agora, não estou tomando porque eu não tenho base para tomar, né? Os problemas chegam das bases de maneira muito incipiente, né? Muito pueris, né? No sentido de ser infantis mesmo, né? A turma chega para pedir dinheiro, mas ela não justifica o pedido. E aí muitas vezes eu não tomo decisão, porque eu disse, bom, você está me pedindo esse dinheiro, quanto é que você vai me entregar de retorno? Não sei. Por isso não tomo decisão, mesmo sendo aquele retorno um retorno muito legal. Então falar sobre algum case que você vivenciou, de tal maneira que você demonstre para a turma o desafio,
mas ao mesmo tempo quais foram os entraves, né? As particularidades que são positivas e que naquele momento foram suficientes para chegar ao resultado que você chegou, levando para a turma que está nos ouvindo esse nível de consciência. Gente, eu não preciso começar desta maneira, como muitas vezes a gente acha, mas eu comecei, nesse caso aqui específico, dessa maneira. E isso trouxe para a gente esse nível de resultado. Então, veja a importância de a gente não olhar para situações que poderiam ser o início, né, o embrião disso dentro da nossa organização, e a gente muitas vezes colocar o problema para debaixo do tapete, né? Ele está ali sendo talvez um que a gente chama no Lean de golden eggs, né? Os ovos de ouro, né? E ele não ser elucidado. Por quê? Porque eu prefiro esconder o problema do que tentar resolvê-lo, né? E aí, nesse sentido, eu queria que você contasse um pouquinho de algum que você entende que, poxa, é legal, né? Foi legal. Perfeito. Na verdade, assim, é até eu gostaria até de deixar um chamado aqui para as pessoas, os gestores, e fazer uma reflexão, na verdade. Se a gente puder pensar ou voltar no tempo, o momento em que a gente tomou a decisão de abrir um negócio, provavelmente foi uma decisão tomada puramente na expectativa individual e no achismo. Eu acho que isso aqui vai dar certo. Eu acho que isso aqui tem negócio, tem mercado. Então, iniciou de um pensamento, né? Eu acredito nisso aqui. E a partir daquilo ali, de tanto você acreditar, você foi lá tentar provar que aquilo funciona, que aquilo tem mercado, que se fizer aquelas ações vai ter resultado, né? Então, tudo partiu da sua crença pessoal, né? Projetos dessa natureza podem surgir das crenças pessoais e hoje não surgem porque esse indivíduo que está à frente do negócio para decidir se ele vai ou não investir naquilo, ele não acredita. Ele não tem hoje a dimensão do quanto ele pode obter de resultado, porque ele não domina aquilo, né? Ele não está num ambiente confortável porque é algo técnico e ele não domina, ele não tem gente para produzir aquilo, vai ter que contratar. Mas aí é onde está justamente a grande sacada. O empreendedor ele é um corredor de risco, ele assume riscos. E, obviamente, iniciar um projeto assim, você assume alguns riscos, é óbvio, né? Mesmo que a gente saiba que o objetivo é sempre dar resultado, tem que assumir riscos, né? E aí eu já trago o case, o exemplo, para justificar exatamente essa questão de correr risco, de acreditar, de não acreditar. Então, em uma determinada empresa, onde eu fiz um projeto de análise de dados, o foco não era construir infraestrutura, a empresa não tinha infraestrutura nenhuma, nem cultura, não tinha nada em relação à análise de dados. Mas tinha problemas de negócios, certo? E em um certo dia, um fato chamou a atenção, que foi um desconto aplicado em uma venda, e esse desconto dava mais de 30% de desconto em uma venda. Aquilo chamou a atenção e foi a gota d'água para provocar uma série de outros questionamentos. Quando isso ocorreu? Quantas vezes ocorreu descontos similares a esse? Qual o volume desses descontos aplicados ao longo do tempo, né? Então, veja, eu estou fazendo perguntas e eu preciso de respostas. Então, eu preciso fazer o quê? Preciso ir lá nos meus dados, preciso buscar essas informações, preciso estruturar, preciso organizar essas informações e mostrar essas informações para a diretoria, para quem pode tomar alguma decisão. E muitas vezes os gestores não investem nesse tipo de projeto porque eles têm medo de conhecer a realidade deles. Ele tem medo de se assustar, de ver aquilo e se assustar. Ou o ego de talvez dizer assim, poxa, não, isso aqui não acontece. Eu vejo na minha empresa na não. Na minha empresa isso aqui não é possível. Não é possível. Foi pontual. E eu me deparei com essa situação. Quando eu mostrei as informações, a primeira, tá errado. Sim. Isso aqui não é a realidade. E eu comecei a me questionar, rapaz, será que eu tô certo? E eu voltei
analisei tudo de novo e não, é isso aqui mesmo, é isso aqui que você está vendo. O volume é esse aqui mesmo. Você dá 3, 4, 5 carros por ano para os seus clientes sem você saber. Sem saber. Nossa Senhora. Sem saber. Então, aquilo ali começou a partir dessa primeira análise simples, usando ferramentas simples. Eu usei o Excel, usei um conhecimento de banco de dados que eu tinha, que eu tenho, fiz algumas consultas, extraí esses dados, trouxe para o Excel, organizei a informação, coloquei na minha tabelinha dinâmica, montei a série histórica e mostrei, tá aqui, ó, em um ano você vem dando 300 mil reais de desconto por mês. 150 mil reais de desconto nas suas vendas por mês. Você sabia disso? Não, mas a regra não é essa. É para dar o desconto somente se o cliente pedir. Aí agora já é processo, né? Vamos entender o processo. O que foi que você definiu? Não, o cliente tem que dar o desconto, o operador, se o cliente pedir o desconto tem que ser esse. Vamos lá. Aí o que é que a gente tem que fazer? E que muitos técnicos não fazem. Não saem do seu escritório e não vai para a operação conhecer o processo, se aprofundar. Perfeito. Mas eu fiz isso. Né? Eu preciso me adentrar, entender o processo e ver o que está definido, está sendo praticado. Né? E aí foi isso que eu fui constatar. E quando eu trouxe a resposta de volta, eu disse, olha, eu sei que você definiu isso aqui, mas, na verdade, na prática não acontece dessa forma. O seu operador de caixa, ele dá o desconto de forma praticamente automatizada, quando ele pergunta determinada situação, e não está seguindo nem um pouco o que você definiu. Não, mas não tem como. Então, vem aqui comigo e observe. Observe. Simplesmente observe. Não faça pergunta, não xingue ninguém, não demita ninguém. Simplesmente observe. Perfeito. E houve a constatação. As pessoas faziam procedimentos de forma errada e davam o desconto. E aí a gente iniciou um processo de... agora como é que a gente reverte esse cenário? Como é que eu reduzo esse valor e volto para um cenário normal? E aí a gente, que é da área de tecnologia, a gente sempre deseja automatizar as coisas. E foi isso que eu fui buscar. Se dá o desconto, se ele já está, de certa forma, automatizada, só que por meio das pessoas, vamos automatizar sistemicamente. Sim. E a gente começa a cortar as permissões de quem pode dar e quem não pode dar desconto. E esse foi o primeiro passo. Só que isso tinha impactos, né? Sim. Quando a gente faz esse tipo de trabalho, existiam outras coisas que poderiam ser impactadas e a analogia que a gente faz é uma cirurgia que você precisa abrir a barriga para tirar um câncer, um tumor, alguma coisa. Você teve que cortar a barriga, fechar e vai ter que passar um tempo de repouso, tomando medicamento. E assim são as decisões que a gente toma. Então a gente tomou a decisão de automatizar o processo e reduzindo gradativamente os descontos aplicados, só que de forma automatizadas, mesmo considerando que ia aumentar a quantidade de pessoas beneficiadas pelo desconto. Né? Mesmo considerando isso, a gente conseguiu provar para a diretoria que, apesar de aumentar a quantidade de pessoas beneficiadas, ia reduzir o valor do desconto. E o resultado foi que, em um ano de processo aí, a gente reduziu mais de 1 milhão, deu retorno, na verdade, mais de 1,5 milhão de reais para a empresa anualmente. Então, todo ano, ele passou a ter 1,5 milhão de reais no bolso, né, gastando quase nada. Quase nada. Né? Uma mão de obra com conhecimento técnico, uma pessoa com uma capacidade analítica, né, de provocar. Sim. Né, e sustentar as provocações. Sim. Mas eu só consegui sustentar as minhas ideias e provocações porque eu tinha dados embasando as minhas ideias. Se eu não provasse, não mostrasse os dados para ele, certamente ia ser apenas uma ideia e ia ficar lá. O problema ia para debaixo do tapete e não iria para frente. Gente, não teria forma
melhor de finalizar esse momento, tá? Com o Jadson. Veja que a gente começou falando basicamente sobre a importância desse tema dentro das organizações. Depois a gente migrou a ideia dessa consciência para um aspecto agora de uso dos papéis existentes, né, dos profissionais existentes dentro da organização. A gente entendeu que o cientista de dados não faz nada, pelo contrário, ele é uma das pessoas que está ali na ponta da cadeia, que é recheada de profissionais com especializações. Aquele que trata e capta os dados, aquele que arquiteta a forma de enxergar esses dados, aquele que tem um perfil híbrido, né, que é o analista, né, aquele que cuida da infra, né, e todas as outras ações, até que o cientista de dados ele se apresenta como talvez aquele que vai intermediar a comunicação com outras partes da empresa, né, com outras partes do negócio. Enfim, a gente permeou sobre os papéis, a gente migrou para um campo agora educacional. A gente começou a falar sobre a importância de uma consciência educacional do grupo que está fazendo parte do negócio, seja ele estratégico, seja ele tático, seja ele operacional, do nível de responsabilidade que muitas vezes é imbuído, né, do estratégico do tático para o operacional, pedindo coisas que deveriam ser de responsabilidade dele. Né? O estratégico, ao pedir ao tático que resolva situações sem a orientação devida, está transferindo a responsabilidade, antes de mais nada, que é dele, de direcionar as ações, né, de demonstrar qual é o caminho. O tático, mais uma vez, né, não seguindo a perspectiva do próprio líder, né, é fazer o quê? É imprimir mais uma vez para a turma do operacional resolver problemas que antes, né, deveriam ser também pensados por eles. Isso não significa, e o Jadson foi claro quando ele disse assim, ó, isso não significa dizer que a gente está tirando a ideia da coletividade, do pensar, né, na resolução do problema. Pelo contrário, a gente só está querendo demonstrar que nem sempre o operacional tem essa capacidade por ter, inclusive, uma visão operacional. Né? Mas por estar intimamente ligado ao problema, né, consegue muitas vezes até extrair ideias que são valorosas e que a turma do tático e do estratégico precisa saber coletar. Veja a importância desse ato educacional e de consciência e de coletividade que a empresa precisa ter. A gente também falou sobre a ideia de não usar tantas ferramentas, né? E de que ferramentas simples, né, que nem necessariamente chegam ao uso do Power BI, podem ser suficientes para a sua organização. Se ela tiver maturidade para iniciar um processo como esse, eu não preciso ter uma infraestrutura, né, tão robusta. Não significa dizer que para projetos um pouco mais complexos, mais robustos, o uso intenso de ferramentas muito simples não tragam para você o gasto da energia que outrora, se você tivesse uma ferramenta mais robusta, seria minimizado. Então é importante também a gente entender que nem tudo vai se resolver com a tabela dinâmica nem com Excel. Então é importante sim o Power BI, é importante tantas outras infras que devem ter, e é por isso que os profissionais, né, da área de tecnologia estão aí para isso, para nos orientar. Agora, você que é empresário, que está ouvindo, que tem diversos problemas, que todos os dias estão ali esquentando o seu juízo. E assim como o Jadson falou, né, a sua própria iniciativa, né, de iniciar o seu negócio foi em função justamente do que você tinha uma crença de que daria certo. Da mesma maneira, você pode ter a crença de que um projeto desse pode gerar resultado para você. E que se você hoje não dá o primeiro passo, utilizando do ferramental que você tem, não investindo nada além disso, mas em profissionais corretos, essa pode ser, inclusive, a virada de chave para a tomada de decisão mais assertiva, né? O resultado do seu negócio dá uma mudança, uma repaginada e você começar a ter direcionamentos mais claros. Isso não significa dizer que você só vai fazer em áreas em que hoje não são áreas que a gente chama de primárias no seu negócio, né? Áreas secundárias que muitas vezes não trazem um retorno talvez direto, né? Mas áreas como, por exemplo, a ação comercial, a ação de marketing, né? Que são áreas que geram, né, literalmente os negócios na medida em que você vai para o campo, né, vamos dizer assim, real, né, o dia a dia da empresa, ele é composto por você vender aquilo que você produz ou que você presta em termos de serviço e alguém precisa entregar, ou seja, a sua operação precisa ser capaz de entregar aquilo que você vende. Ora, tanto a área comercial quanto a área operacional são dois ambientes que a gente chama de ambientes primários. São eles que fazem a empresa, né, rodar, funcionar. Todo e qualquer outro setor da empresa é tido como secundário. Mas imagine você utilizar de tudo isso que Jadson falou, aplicando na sua ação primária. Quanto de resultado não pode trazer, né? E para isso você precisa literalmente de dar o primeiro passo, né? Ter a consciência de que isso pode resolver. Então, a gente fechou com um case, né? Para que a gente não ficasse aqui floreando apenas conceitos, mas a gente fechou com um case, ó. Estou entregando anualmente agora mais de R$ 1 milhão para aquela empresa que acreditou. Não foi porque ela tinha certeza que daria certo, não.
Porque surgiu de um questionamento, o Jadson foi claro, só surgiu de um questionamento. Por que esse desconto acontece aqui com frequência? Né? Como é que ele é feito? De que maneira é a orientação? Né? E ele foi mostrando a importância de não apenas entender o problema, mas de ir até o local onde o problema literalmente é vivenciado. A gente chama isso no Lean de Gemba. Eu estou indo para o Gemba para entender a coisa como funciona. E eu não preciso matar ninguém, nem demitir ninguém, né, enquanto gestor, mas eu preciso reconhecer onde mora a falha, né? Então a gente viu a falha processual e daí vieram os outros questionamentos, daí vieram as soluções, vamos dizer assim, menores, para que as maiores pudessem ter sido colocadas. E o resultado aconteceu, o resultado chegou, e isso foi muito bom, né? Então eu agradeço literalmente a Jadson por esse bate-papo assim, super rico. Queria, inclusive, franquear a palavra final para ele, né? Para que ele, sei lá, se ele pudesse dar a última palavra para o gestor, né? Qual seria essa palavra, né? E desde já, meu chefe, muito obrigado, né? Mais uma vez, a turma que nos ouve, não pense que esse será o único momento, né, com o Jadson. Pelo contrário, a ideia é que a gente tenha sempre mais momentos falando sobre esse tema, né, com ele, né? E, enfim, a ideia é que a gente traga mais uma vez muito mais conteúdo qualificado para você, para que você possa não apenas ouvir, tá? Nosso compromisso não é que você fique ouvindo, não, mas é que você ouça, você retire os insights e que você seja capaz de aplicar isso, tá? De alguma maneira, que você seja capaz de tirar isso que você está ouvindo do papel. Essa é a nossa expectativa aqui. E para isso a gente está contribuindo com você com conteúdo qualificado. Então, palavras finais aí do Jadson. Um abraço aí para a turma. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer pelo convite. É sempre bom a gente falar daquilo que a gente gosta de fazer no nosso dia a dia. Então, o bate-papo foi excelente. A gente navegou por diversos temas aí importantes. E de áreas que até eu não domino, né? Que é a sua área, mais a parte de processo. Só que são coisas que estão intimamente ligadas. E a mensagem que a gente pode deixar para os gestores é que eles, de fato, busquem o entendimento, mesmo que não tenham segurança total a respeito de se vai avançar ou não, mas que eles estejam abertos a entender, a compreender um pouco mais, porque eu tenho certeza que quando eles abrirem o coração, tenho certeza que os resultados eles virão. Né? E aquilo que a gente hoje, a gente que está do lado de cá, a gente tem certeza de que gera resultado. Para a pessoa que não domina, ela vai passar a viver essa experiência também dentro do seu negócio e vai certamente trazer muito mais maturidade nas decisões que eles tomam. Boa, boa, boa. Tá aí o recado de Jadson, senhoras e senhores. Até o próximo Gabriel Talks. Abraço!